Boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma mensagem? Hoje eu estive refletindo sobre algo que acontece com várias pessoas. E eu estava assim o dia todo meditando sobre por que que muita gente passa nessa vida apenas por existir. Praticamente todo mundo tem um sonho, tem um objetivo. Talvez com o tempo, ou com o cansaço, ou talvez por ela não conseguir realizar, se você chegar a perguntar para alguém, não tenho sonho não, a minha vida é assim mesmo, é, é meio que como se ela já se acostumasse com a vida que ela tem. Mas todo mundo tem um sonho, todo mundo pelo menos já teve um sonho, mas nem todo mundo vai conseguir realizar esse sonho. É triste. Chega a ser até difícil de falar e mais difícil ainda de ouvir isso, né? Seria tão gostoso, tão bonito falar assim, ó, todos aqueles que têm sonho vão se realizar. É até um desejo, né? Quando alguém faz aniversário, a gente diz isso, que todos os seus sonhos se realizem. Mas infelizmente nem todos irão se realizar. Ou talvez nenhum sonho irão se realizar. Então eu estive hoje meditando sobre isso, o porquê que não vai se realizar. Aí eu cheguei numa conclusão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que abriu os meus olhos. Só que o fato de ter aberto os meus olhos, de ter aberto a minha mente, isso também não significa que vai fazer com que eu consiga, entendeu? É um processo. Primeiro a gente precisa entender, depois a gente precisa fazer. Porque senão a gente fica igual barata tonta, sem saber o que é que está acontecendo. Sabe, parece um cego no tiroteio, não sabe para onde vai, corre para um lado, corre para o outro e nada acontece. Então, o primeiro passo é a gente saber, né? Pelo entendimento é que a gente tem que conhecer. Depois a gente tem que fazer. E tem uma parte que é nossa, que nós precisamos fazer. Eu tenho que fazer para realizar os meus sonhos. Você tem que fazer para realizar os seus sonhos. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é a sua meta? Qual é o seu sonho? O que você deseja? Esse é o ponto de partida. Você já sabe? Eu não sei, não tenho sonho. Para, pensa, analisa. O que que você gostaria? Eu quero ter dinheiro. Então você vai ter que trabalhar uma maneira para você ter dinheiro. Então eu vou arrumar um trabalho. Eu vou fazer um investimento. Eu vou roubar. Não, não vai roubar, porque isso não é certo, não faz bem, você vai ser preso e tudo aquilo. Ou seja, eu quis dar esse exemplo porque tem inúmeras maneiras de você conseguir. Só que nem todas as portas que se apresentarem para você vai ser a porta certa. Então precisamos saber onde queremos chegar. Analisamos onde queremos chegar, qual o nosso sonho, qual o nosso objetivo. Agora a gente precisa saber qual o caminho. O que seria o caminho? O caminho seria o percurso que a gente precisa fazer para a gente chegar nesse objetivo. O caminho vai ser fácil? Não, o caminho não vai ser fácil. Vai ser rápido, sem anestesia, né? Porque às vezes tem que doer um pouquinho para a gente conseguir entender. Mas você vai entender e eu quero que você, assim como eu, alcance os seus sonhos, os seus objetivos. Pode ser que doa, mas vai valer a pena, certo? E o que acontece? O caminho, ele é o processo. Então, como que a gente vai conseguir viver esse processo? Muitas das vezes, o processo ele é doloroso, ele é difícil, é pesado, em inúmeras vezes você pensa em desistir, você quer desistir e tem muitos que chegam a desistir. Aí entra no ponto que nem todos irão conseguir. Porque não é da noite para o dia que você vai conseguir. Isso você tem que ter na sua mente. Ele vai levar um certo tempo. Quanto tempo? Vai depender do seu sonho e vai depender do caminho.
Primeiro ponto, saber onde... Opa, desculpa, quase que meu telefone cai. Deixa eu arrumar ele aqui, né? Não podemos correr esse risco. Primeiro ponto, saber aonde você quer ir. Deixa eu ficar bem bonitinha aqui. Segundo ponto, estar no caminho. Ok, já sei onde eu quero ir, já estou no caminho. Mas agora uma pergunta, o que você está fazendo no caminho? Eu estou seguindo em direção ao meu sonho, ao meu objetivo. Mesmo. Porque existe várias maneiras de você estar no caminho. Você pode estar no caminho apenas passeando. Mas como que seria esse passeio? Por exemplo, se você não se dedicar 100%, esse caminho ele vai ser muito mais longo. Se você já sabe o que você precisa fazer e você não está fazendo, você já está no caminho. Mas você pode estar parada, você pode estar descansando. E o tempo, ele vai passando. Tudo tem um tempo, né? Tá na palavra, tem um tempo determinado debaixo dos céus. Sabe, eu não quero que você alcance a sua promessa com 100 anos. Senão você não vai poder usufruir dela. Né? Se eu pudesse, eu já teria alcançado há 10 anos atrás, mas eu não estava madura o suficiente. Eu não estava alicerçada para me ter a maturidade para conseguir compreender as coisas que ainda estão por vir. Hoje eu sinto que eu estou muito mais perto do que eu estive ontem, mas eu ainda não cheguei. Então, o processo é isso que ele vai fazer com a gente. Ele vai nos transformar, ele vai nos moldar, ele vai fazer com que a gente se encaixe naquilo que um dia nós sonhamos. Para te dar um exemplo, para ficar mais fácil, pense uma pessoa que tem o sonho de ser médico. Qual é o seu sonho? Eu quero salvar vidas, eu quero prevenir a doença. Que coisa linda! Nossa, um médico! Mas você já parou para pensar o processo que ele terá para conseguir realizar esse sonho? Olha, no mínimo são 6 anos de estudo. E esse estudo é em tempo integral. Praticamente dia e noite, ele vai ter que comer livro, ele vai ter que ter um conhecimento vasto, ele vai ter que se dedicar, sabe, 1000, não é nem 100, mas 1000% naquilo. Ele vai ter palestra, seminário, ele vai ter aula prática, aula teórica. Eu não consigo nem colocar aqui todo o trabalho que ele vai ter. Vai ter, só que nesse processo de estudo, vai ter coisas que ele não vai gostar de fazer. Vai ter aulas que talvez ele não vai se identificar muito, que ele vai achar chato, que ele vai achar cansativo, que ele vai achar difícil. Só que se ele não passar por esse processo, ele não consegue chegar no sonho que é de ser médico. Tá? Só que nisso, o que precisa? Ele precisa de dinheiro. Né? Porque uma faculdade de medicina custa caro, não é barato. É em média de 5 a 12 mil, dependendo da sua região. Mas mais ou menos podemos colocar uns 7 mil. Nisso que está com uns 7 mil, num ano ele vai gastar 84 mil. São 6 anos, aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, mas ele vai precisar de uns 500 mil reais para a faculdade. Só que como é em tempo integral, ele precisa de alimentação, ele precisa de transporte, ele precisa de condições para comprar o livro. E isso tudo são pedras que estarão no caminho dele. Não é só porque ele tem esse sonho, que ele tem esse objetivo, que a vida dele será fácil. Não, ele só tem um ponto de chegada. Assim como eu tenho as minhas dificuldades, assim como você tem as suas dificuldades, ele também tem a deles. Só que a diferença dele chegar lá e dele não chegar é se ele vai tentar, ele vai conseguir, ele vai se superar dia após dia. É isso que nós precisamos nos superar, nós precisamos nos dedicar. Sabe, é muito fácil a gente ajoelhar. Eu acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus. Por exemplo, poxa, Senhor, eu quero ter uma casa, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma família, eu quero ter um marido, eu quero ter uma filha.
né? São inúmeros os pedidos que a gente acaba fazendo para Deus. Aí depois a gente só vem cobrar, Senhor, cadê a minha promessa? Cadê a minha bênção? Cadê que não chega? Sabe? Eu acredito que Deus deve ficar se assim perguntando, e cadê a sua parte que você não faz? Cadê o seu 1%? Porque Deus disse que a parte dele ele faria, mas está faltando a minha, está faltando a sua parte. E essa é a parte do processo. Infelizmente, tem muita gente que, quando descobrir o processo, não vai querer nem entrar no caminho. Existe muita gente que está no caminho, que quando começar a encontrar essas pedras no caminho, ele vai parar, ele vai voltar atrás, ele vai desistir. Ele vai falar, não, não vale a pena, eu acho que eu estava enganado, eu acho que aquilo que eu pensava que era o meu sonho, na verdade não é o meu sonho, era só um querer momentâneo. Você conhece pessoas que hoje quer tomar água, amanhã quer tomar suco, amanhã quer tomar vinho? Ou seja, todos os dias essa pessoa tem um sonho, tem um objetivo. Aí quando vem os obstáculos para serem vencidos, para serem rompidos, ela desiste. Ela abandona aquele sonho e migra para outro sonho. Abandona aquele sonho e vai migrando e no fim da vida ela não fez nada, porque todas as portas que ela entrou, ela saiu e entrou em outra, porque todo o caminho vai ter pedra, vai ter espinho, vai ter dificuldade. Só que você precisa entender que para você alcançar o seu sonho, alcançar o seu objetivo, você precisa passar por esse processo. Você precisa pular as pedras, você precisa tirar os espinhos que estiverem no seu caminho. Por isso que eu te disse, nem todos conseguirão, mas todos aqueles que conseguiram, eles tentaram, eles fracassaram, eles pensaram em desistir, talvez eles pararam para tomar um fôlego, mas eles continuaram, eles avançaram. E eles chegaram até lá. Voltando para aquele exemplo do médico, aí depois de 6 anos que ele investe tempo, dedicação, que ele estuda, que ele consegue se formar, ele precisa de mais 2 anos para poder se especializar. Só que para ele conseguir fazer essa especialização, por ano tem 7.000 vagas que estão disponíveis, só que todo ano aproximadamente 20.000 médicos se formam. Então é muito difícil da pessoa conseguir essa especialização. Residência, né? Eu acredito que se chama residência. Para um médico poder fazer a residência, ele precisa passar por uma prova, ele precisa passar por coisas teóricas, tem um protocolo muito grande para ele conseguir. Aí quando ele vai fazer essa residência, dependendo da área de especialização que ele procura, também varia de 2 a 5 anos. Tudo vai depender daquilo que ele quer ser, qual é o sonho dele. Então ele vai ter que enfrentar mais um tempo de estudo, mais um tempo de dedicação para ele chegar a ser aquilo que ele quis ser. E quando isso acontece, agora ele consegue ganhar um dinheirinho. Só que praticamente do que ele já gastou, aquilo não é nada. É R$ 1.600, pelo que eu estive pesquisando. Então, pelo que ele já fez, pelo que ele já gastou, aquilo vai dar para ele comer, né? Pode-se dizer assim, porque ele ainda vai ter muito custo. Aí, quando ele passar por tudo isso, foram praticamente 10 anos da vida dele. 10 anos que ele se dedicou, 10 anos que ele levantou todos os dias e fez uma escolha. Eu tenho uma meta a alcançar, eu tenho um sonho a realizar e por hoje eu vou levantar e vou fazer o que eu tenho que fazer. Por hoje eu vou comer os sapos que eu tiver que comer, eu vou matar os leões que eu tiver que matar. Muitas das vezes ele chegou cansado, deve ter dormido pouco, deve ter pensado, eu vou desistir, eu vou parar, e no outro dia ele estava lá firme e forte para tentar fazer aquilo de novo, de novo e de novo. Então, meu amado, minha amada, você tem um sonho? Você tem um objetivo? Lute por ele. Sabe, enfrente o que você tiver que enfrentar. A vida não é fácil para mim, a vida não é fácil para você e ela não será fácil para ninguém. Até mesmo sobreviver no mundo
é difícil. Às vezes a gente acha, que o mundo gira em torno de nós, que a minha vida é tão difícil, eu não consigo nada, eu não consigo. Mas você precisa tentar. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus leões para matar. Mas se você tiver o seu sonho, que eu acredito que você deva ter, invista nele, se dedique a ele, faça o melhor que você pode fazer, porque você está fazendo por você, é o seu sonho, é a sua vida. Um dia tudo isso vai passar, um dia nós iremos morar na eternidade. Só que, sabe, a gente só não pode existir nesse mundo. Deus disse que nós comeríamos o melhor dessa terra, que nós viveríamos o melhor que essa terra tem para nos oferecer. Só que depende da nossa parte, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Isso Deus não vai descer na terra e Ele não fará por mim e nem fará por você. Ele está pronto com a promessa, antes mesmo do mundo ser feito, ele já sabia o que eu e você iria pedir, ele montou as nossas estruturas, ele sabe qual é o nosso sonho, qual é o nosso destino, e ele já casou tudo, que o nosso sonho, ele vai se casar com o sonho de Deus. Aquilo que nós vamos fazer, a gente vai conseguir fazer para a obra do Senhor também. É tudo junto e misturado, mas não bagunçado. Tá entendendo? Se você tem o sonho de ser médico, você vai salvar vidas e você vai poder falar do amor de Deus. Sabe, o meu sonho eu quero ser uma profissional da educação física. Hoje eu cheguei a pensar, quando eu vi as provas que eu tenho para fazer, eu tenho uma semana para me fazer 4 provas, para me responder 40 perguntas. Eu falei assim para o meu marido: amor, eu acho que eu não quero mais fazer a faculdade. Eu estou cansada, eu tenho só o final de semana para mim descansar e eu preciso ter prova para fazer. Como eu vou ser uma profissional da educação física, eu preciso malhar, eu preciso correr, eu preciso cuidar da alimentação e eu odeio. Eu odeio me exercitar, eu odeio ter que cuidar da alimentação, mas são as pedras que eu preciso, porque eu quero um dia poder olhar nos olhos de alguém e alguém ter alcançado seu objetivo, alguém ter feito a perda de peso, alguém ter ganhado a massa, alguém olhar no espelho e se sentir linda, maravilhosa, alguém se amar por ela ser quem ela é. Sabe, de levantar a autoestima de alguém, eu quero poder cuidar da casa do Espírito Santo. Só que para mim conseguir realizar esse meu sonho, eu tenho que passar por esse processo. É um processo difícil, doloroso, eu penso em desistir toda hora, sabe? Mas eu não posso porque eu tenho esse sonho a ser realizado. Então eu preciso aprender a gostar do processo. Eu preciso aprender que esse processo irá me transformar, porque eu não posso. É isso que você tem que saber. Eu e nem você pode transformar a vida de ninguém se a nossa vida, primeiro, não for transformada por causa do nosso sonho. Se o nosso sonho que nós temos não nos mudar, não nos transformar de dentro para fora, a gente não terá capacidade de transformar a vida de ninguém. Então, o caminho, o processo, é isso que ele vai fazer. Ele vai nos moldar, ele vai nos capacitar, porque quando a gente chegar na realização do sonho, nós seremos pessoas transformadas. A gente não será aquela mesma pessoa que começou. A gente vai olhar para trás e vai falar assim: como eu cresci, como eu evoluí. Valeu a pena. E você vai poder cantar aquele louvor. Valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena fazer a sua parte. Eu não sei quanto tempo que levará para você realizar o seu sonho. Eu dependo de anos da faculdade. Eu dependo estar em linha com o céu, fazer o que eu tenho que fazer, que essa parte é só minha, a parte é só sua. Mas tem coisas que talvez você está adiando, você está procrastinando a sua bênção há anos. Então chega, pare com isso, alcance o que Deus tem para a sua vida, realize o seu sonho, que você não seja mais um na multidão que não conseguiu, que não tem sonho, mas que você seja um em 1.000.000 que conseguiu. Entendeu? A gente é reconhecido por aquilo que a gente conseguiu, não por aquilo que a gente não conseguiu. E que através disso
através da sua transformação, que você consiga transformar muitos e muitos e muitos. Eu conheço uma quantidade de pessoas e eu quero transformar essa quantidade de pessoas que, quando elas forem transformadas, irão transformar outras pessoas, e assim a gente vai conseguir anunciar o evangelho para todo mundo. Eu não conheço todo mundo, mas eu conheço uma boa parte, e essa boa parte conhece outra boa parte. Então, que a gente consiga fazer o que tem que ser feito. Era isso que eu tinha para hoje. Eu quero que você realize, eu quero realizar, eu quero um dia poder encontrar com você e falar assim: e aí, realizou o seu sonho? Você está vivendo o melhor de Deus? Porque eu quero viver o melhor de Deus e eu quero que você viva o melhor de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê força, sabedoria e capacidade. E se você sentir cansado, porque isso vai acontecer no meio do caminho, descansa. É só isso que você precisa. Você precisa de uma boa noite de sono e o outro dia acordar renovado, com a sua mente no seu sonho, no seu objetivo. E eu tenho a plena certeza que irá valer a pena. Por mais difícil que seja, mas quando você chegar lá, você irá agradecer aquele que te deu sabedoria e capacidade para conseguir. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo para você e a gente se encontra amanhã, tá bom? Fica com Jesus.